No dia 3 de janeiro, começo deste ano, uma operação militar dos Estados Unidos resultou na prisão, alguns chamam até de sequestro, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. É uma ação que provoca reações polarizadas, debates intensos sobre soberania, direito internacional e também os rumos geopolíticos do planeta. No programa de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre os impactos socioeconômicos eleitorais, em especial nos países da América do Sul, com essa intervenção americana na Venezuela. A relação dos países entre si e como os demais países do mundo vão se relacionar. O futuro das nações da América do Sul. O que esperar do ano de 2026? Muita gente está com medo. Antônio Lucena, professor de Ciência Política da Universidade Católica, Unicap, e também da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Prazer recebê-lo aqui, professor, para a gente debater Brasil, mas debater o mundo e a América do Sul. Bom dia. Bom dia, Natália. É uma satisfação estar aqui com vocês na Rádio Jornal. Envio um forte abraço a todos os nossos ouvintes, que também estão acompanhando pelo YouTube. E uma satisfação estar aqui com os outros professores, Dejanane e Thales. Prazer é nosso. Professora Dejanane Santos, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, também jornalista, está com a gente participando pela internet, estamos lhe vendo, doutora. Agora vamos ouvi-la também. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço, Natália, um prazer estar aqui mais uma vez com o professor Antônio e o professor Thales, né? Sempre uma oportunidade muito interessante de a gente trazer alguns fatos aí e discussão para que o ouvinte possa ter uma ideia, né, do que acontece nesse mundo tão complexo que a gente vive. É verdade. Já aqui no estúdio também, professor Thales Castro, cientista político, professor universitário, para somar aqui ao nosso programa. Professor Antônio falava do YouTube, deixa eu lembrar aqui, professor, dos canais para o pessoal nos ouvir, YouTube de Rádio Jornal, YouTube de JC Play ou YouTube da TV Jornal. O conteúdo é o mesmo, a imagem é a mesma, tem chat para você participar, e você escolhe qual dos 3 canais você quer nos acompanhar, Rádio Jornal, TV Jornal ou JC Play. O WhatsApp aqui da Rádio Jornal também está funcionando, está ativo, e é muito importante que você, caso tenha alguma dúvida, porque especialista de internet existe muito, não é? Existem muitos. Então vamos aproveitar aqui a presença dos especialistas que estudaram tanto para estar aqui com a gente hoje e tirar essas dúvidas na fonte. Manda o seu WhatsApp, que você tem acompanhado. Você tem algum temor, algum receio do que possa acontecer nos próximos meses? Manda sua mensagem para mim, estou esperando. 99147-8520 é o WhatsApp da Rádio Jornal, 99147-8520. Professor Antônio, eu lembro que lá nas primeiras horas daquele sábado, em que os Estados Unidos fizeram então a intervenção militar na Venezuela, nós estávamos conversando, eu estava aqui na rádio trabalhando, o senhor nos atendia lá, assim, algumas horinhas ali passadas para fazer um panorama, inclusive Thales Castro, o professor, também participou. Um tanto de tempo já se passou, não é? Até agora. E algumas questões chamam a atenção, e claro que a gente vai começar pela Venezuela, porque, por exemplo, você tinha uma figura antes, Nicolás Maduro, que o mundo chama de ditador, mas o Donald Trump, ele não assume o governo da Venezuela, pelo menos de forma oficial, não é? A vice de Maduro assume, a vice não é chamada de ditadora, ela é chamada de presidente. Tá, o que está acontecendo? Porque as pessoas não estão quase que entendendo que movimento é esse e que governo é esse que a Venezuela tem hoje, professor. Perfeito, Natália. Vamos começar do começo, né? Acho que, em primeiro lugar, uma questão que eu discuti naquele dia com você e que as evidências, elas parecem cada vez reforçar isso, até pela discussão de algumas autoridades, que parece, ao que parece, a gente não tem uma confirmação clara, mas ao que parece, né, houve um grande acordo para, entre aspas, saída de Maduro, né? Eu achei a operação militar, que ela foi apelidada de Absolute Resolve, foi praticamente um passeio, né? Eles simplesmente fizeram uma incursão, uma extração, alguns militares cubanos morreram, outros venezuelanos também, mas, de acordo com o Padrino Lopes, parece que muitos foram mortos literalmente a sangue frio, sem muita capacidade de reação. A Força Aérea Bolivariana não respondeu, o Exército. Então, só que logo em seguida, o que é que acontece? Se esperava que
houvesse algum tipo de movimento para a derrubada do chavismo. Isso não ocorreu. Então parece que foi só a questão relacionada a Maduro, né? Chegando aqui no estúdio o professor Thales Castro, grande satisfação. Fique à vontade, professor. É isso aí. Né? E o que gerou, digamos assim, uma frustração da oposição venezuelana, liderada pela Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, e também Edmundo González, que é tido como presidente eleito. E aí, a Delcy Rodrigues, ela é empossada, garantida pela Suprema Corte do país, e aí a coisa meio que se desenvolveu. E logo em seguida nós tivemos informações que a Delcy Rodrigues iniciou diálogo com o governo americano, com Washington, com Donald Trump, etc. E uma das primeiras coisas que ficou meio claro é que Donald Trump parece que ele não vai se esforçar em colocar Maria Corina Machado no poder, nem Edmundo González, etc. Apesar de que, curiosamente, ele publicou uma foto na sua rede social, tipo aqueles perfis de Wikipedia, em que ele coloca presidente interino da Venezuela. Bom, ele já fez certa vez uma montagem, ele sentado na cadeira do Papa também, não é? Também nesse já teve. estilo assim, não é, professor? Exatamente. E aí, esse, digamos, é um movimento que está ocorrendo. Só que aí, depois a Delcy Rodrigues, ela enrijeceu um pouco mais o discurso. O Donald Trump, ele disse que as empresas americanas, ExxonMobil, entre outras, Helbo talvez, podem participar, né, da extração da Venezuela. E aí a coisa ainda não está muito clara. A gente está vendo que o fenômeno está em curso, né, mas não é pelo menos o que a gente observa agora, não é a morte do chavismo. Ele ainda continua bastante ativo, até porque as notícias que a gente tem na Venezuela é que houve um aumento à repressão de jornalistas. Várias milícias bolivarianas, elas estão presentes, estão fazendo verificação do telefone das pessoas, estão cada vez mais ativas, né? A la modos do Irã, enfim. E aí as peças de xadrez ainda estão se reorganizando dentro do país. E a gente precisa entender tudo isso e pensar como fica a América do Sul. Claro que a gente abre um pouquinho e pensa na América Latina como um todo, não é? Professor Thales Castro, um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Natália Ribeiro, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, obrigado a todos aí que estão participando, os ouvintes da Rádio Jornal, meu querido amigo Antônio Lucena, é uma alegria estarmos juntos aqui. Pois tema importante, tema da pauta, tema de grande impacto para o Brasil e para o mundo. Nós estamos aí diante de um retorno da chamada estratégia da política das grandes potências, que é uma estratégia onde o tabuleiro de xadrez do mundo, ele volta a ter fascículos, não é, recortes de uma geopolítica ofensiva, agressiva e de determinação daquilo que a gente conhecia nos anos 30, né, na geopolítica alemã da época, né, de esferas de influência, de preservação do espaço vital. Né? O espaço vital no exterior próximo de uma grande potência é mapear aquelas áreas que, de fato, trazem benefícios no curto ou no longo prazo. Benefícios no campo geopolítico, geoeconômico, no campo de posicionamento de valores, tudo. Então, a gente está retornando a uma dinâmica, né, de interação internacional que a gente não via há um bom tempo, né, de maneira tão abrupta, né, tão incisiva, e isso está muito bem delineado. É importante a gente olhar com lupa, né, o documento prolatado em novembro último, que é o National Security Strategy dos Estados Unidos, a nova estratégia de segurança dos Estados Unidos, onde ali esses conceitos, né, estão sendo postos não só no aspecto teórico, no aspecto conceitual, mas no aspecto prático, praxeológico, né, de exercício de poder. E aí, complementando, acho que o meu querido amigo Antônio Lucena mencionou, os Estados Unidos jogam nesse tabuleiro de xadrez de maneira muito ofensiva. Não é uma estratégia de contenção no sentido de preservar o multilateralismo, ou seja, as organizações internacionais, o sistema jurídico internacional. Tanto é que, semana passada mesmo, o próprio presidente Trump se retirou de 6 dúzias, né, 66 eu acho, organizações internacionais, pactos, programas, enfim, ONGs, o que é uma sinalização muito contundente disso que a gente está falando, de uma estratégia, repito, ofensiva, uma estratégia naturalmente de preservar o exterior próximo como sendo um grande tabuleiro de xadrez e delimitar o hemisfério ocidental, as Américas, como uma área de exercício
contínuo de influência direta dos Estados Unidos com todos os meios possíveis, incluindo meios, obviamente, de relativizar a soberania dos Estados. Então, o princípio da soberania, da integridade territorial, virou pó. Né? Virou pó porque a estratégia, a regra de engajamento nossa é uma estratégia diferente. E é determinar que esse exterior próximo não vai ser uma área de influência, de penetração desse bloco sino-russo, né, China e Rússia, aqui na região. Então isso tudo está delineado na doutrina de segurança, a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, e cada vez mais a gente vê ela sendo implementada, e eu acho que a Venezuela é apenas o primeiro capítulo de uma série de outros passos que há de virão. E é justamente nisso que eu quero entrar nesse tema com a professora Dejanane, porque a gente até falava mais cedo aqui no estúdio, professor, eu conversava com o professor Antônio, porque alguns países da América do Sul vão ter eleições neste ano, entre eles o Brasil. A Colômbia é um desses países que deve ter eleição presidencial no final do mês de maio. E assim que realizou a intervenção militar na Venezuela, Donald Trump, e claro, ele é o governo dos Estados Unidos, não foi Trump sozinho, ele diz: me parece aceitável fazer algo assim na Colômbia também. E aí o sinal de alerta, ele foi emitido para vários pontos. Como a senhora avalia essa possibilidade de intervenção norte-americana em eleições, por exemplo, como da Colômbia, no Brasil, Peru vai ter eleição também esse ano, mas aí dentro de algumas características diferentes, porque o Brasil também teve alguns acirramentos com relação ao tarifaço no ano passado com o governo norte-americano. Então, qual pode ser esse impacto na política da América do Sul, professora? Bom, Natália, eu acredito que vai ficar talvez muito mais na questão retórica. Aí os professores depois podem complementar, mas eu acho que tem um impacto no sentido mais retórico e mais no sentido de mostrar algo que talvez não se concretize. Eu vou dar um exemplo prático, né? No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem eleições presidenciais esse ano e, obviamente, que os conservadores vão usar, não é, essa questão de Trump, da questão do apoio à política de Trump, que combate ditadores como Maduro, né? Vão jogar ali no colo da galera da esquerda, digamos assim, essa questão do apoio, não é? Muito histórico, inclusive, por exemplo, do Brasil, do próprio Petro, né? O Gustavo Petro. Então, a gente tem aí uma questão, na minha visão, muito mais retórica. Você vai usar essa conversa do Donald Trump de possíveis intervenções futuras, que eu acho que talvez não chegue a ser algo tão direto. Cuba, eu acredito que Cuba ele vai cozinhar ali, como a gente chama, em banho-maria. Eu acho que Cuba, a própria Colômbia, eu não acho que haja qualquer possibilidade de intervenção americana no sentido direto. Eu acho que há um embate aí, muito mais na minha visão ideológica, de alinhamento entre o presidente colombiano e o Trump, fica na retórica. Acho que Cuba talvez seja esse próximo elemento aí, pós-Venezuela, no sentido de enfraquecimento cada vez maior, já que a gente não vai ter aquele apoio ali do petróleo venezuelano indo para Cuba. O próprio Trump já falou isso, que Cuba deve negociar, ou senão a situação fica mais complicada. Eu não acho que vai sair da retórica num sentido tão direto, pelo menos no curto prazo. O que eu observo, fazendo um complemento aí à fala do professor Antônio no início, é que a gente tem aí um elemento muito chave para a gente entender essa questão desses embates aí futuros. A gente tem uma operação militar que retira o Maduro, claro que é uma coisa negociada também, mas que é muito mais simbólica na minha visão, Natália, porque você tem a amostra daquilo que Carlos acabou de falar. Isso aqui é quintal americano. A gente tem essa doutrina Monroe do século XXI. Vamos mostrar que os Estados Unidos mandam aqui. Mas aí você não tem o que vem depois. Você não tem, por exemplo, um regime chavista que foi destruído. Você tem todo o aparato da ditadura chavista, da ditadura do Maduro ali, intacto, né? A própria vice-presidente assume. Então você tem essa mostra de força militar, essa mostra de delimitação do território, aqui quem manda do território, quem manda aqui somos nós, mas o que a gente fala sobre o que vem depois? Quer dizer, será que Trump está realmente interessado em fazer uma transição democrática na Venezuela? Por que será que ele apoia agora o governo que está lá? Quer dizer, o aparato continua lá, todo mundo continua lá. Então me pareceu, pelo menos do meu ponto de vista, algo mais simbólico, né? No caso da Venezuela, a gente está mostrando força, a gente está mostrando que a gente está aqui no território, mas eu não sei se isso vai ser uma coisa que vai, a curto prazo, acontecer com outros países aqui, inclusive com relação à Colômbia e Cuba. Agora, o que está claro é essa doutrina que eu digo, né, que até tem gente falando que é Monroe, a doutrina, né? Monroe com Trump, Donald Trump.
que é realmente uma releitura dessa política da América para os americanos, o quintal americano, onde você vê uma retórica forte, às vezes a gente vai ver uma ação mais talvez mais localizada, como foi o caso da Venezuela, mas a grande pergunta que eu tenho me feito, na verdade, que eu acho que outras pessoas também têm feito, é o que vem depois? Será que há uma mudança estrutural de fato ou me parece mais uma retórica? Então, eu acho que no caso da Colômbia, no caso de Cuba, vou trazer para o lado do Brasil, não em relação à intervenção, mas em relação à interferência eleitoral, eu acho que o que vai ficar realmente é essa disputa retórica durante o período das eleições, a esquerda, né, tentando defender a questão da soberania, que é o discurso que foi feito, Maduro foi sequestrado e tudo mais, enquanto que o pessoal conservador vai para a linha do, olha só, o Lula tem um histórico de apoio a ditaduras de esquerda na América Latina, o Lula não está alinhado com o Trump e por aí vai. Eu acho que não vai passar de retórica. O que pode acontecer realmente no caso de Cuba, que é o que eu vejo mais possível, é aquela coisa do banho-maria. Vamos lá, Cuba, vamos lá, que a gente não vai querer interferir de maneira mais direta, mas a gente vai pressionar vocês para que haja algum tipo de mudança, talvez mais estrutural do que no caso da Venezuela nesse momento. Eu, sinceramente, não sei como os americanos vão fazer para trazer transformações de fato sociais, políticas, né, e econômicas aí na Venezuela a curto prazo. Professor Antônio, é mais bravata ou tem atitude aí também? É mais retórica ou de fato algo pode acontecer? E aí eu já venho trazendo aqui para a questão de Cuba, que hoje cedo uma pessoa ainda conversava comigo e dizia: mas o que os Estados Unidos querem em Cuba? Não é? É importante a gente lembrar, porque foram décadas de sanções, 6 décadas de sanções a Cuba. Eu recordo muito a época ainda o Papa Francisco costurando um acordo entre Cuba, entre Estados Unidos. Mas, enfim, a gente está hoje em 2026, inclusive, então muito mudou desde então. Então a primeira questão é, o que o senhor acha? Trump, é mais bravata, é mais retórica ou tem ação envolvida nesse ponto? O senhor concorda ou discorda com a professora Degenani? E o outro ponto é, Cuba, hein? Por que Cuba pode ser observada? Olha, Natália, eu vejo pelo menos essas ações do presidente Donald Trump, pelo menos a evidência mais clara, pelo menos que está se desenhando, realmente é uma ação para retirar, como o professor Tales bem comentou, retirar realmente a influência chinesa e russa da região. É como se ele dizendo, olha, essa aqui é uma das minhas regiões, né? O professor Tales citou a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, se deixou muito claro. Deixou os europeus também de cabelo em pé, porque dizendo, olha, isso agora é problema de vocês. E deixou a Rússia sorrindo porque não menciona a Ásia Central e principalmente a China, a coisa de Taiwan, dizendo que deixando meio que no ar que caso houvesse algum tipo de movimento, seja chinês em relação a Taiwan, os americanos não interviriam, mas é aquela coisa dizendo, o meu quintal eu vou assegurar. E o que eu vejo, principalmente, que é uma coisa que está muito presente na fala do presidente Trump, são o acesso a recursos estratégicos e minerais críticos. Petróleo na Venezuela, que ele disse que já vai controlar, a ExxonMobil e etc., apesar de que a ExxonMobil recentemente deu uma declaração dizendo que seria muito difícil prospectar na Venezuela, seria muito caro, você precisaria de garantias, né, para resolver esse problema, mas de fato os americanos tendo influência direta sobre um dos países que tem a maior reserva do petróleo do mundo também é extremamente importante. Uma coisa que pouca gente mencionou, mas era uma ameaça que estava latente e simplesmente sumiu. Porque o presidente Maduro ameaçava intervir na região de Essequibo, na Guiana, que é também descobriu que é uma região extremamente rica em petróleo. Esse problema não existe mais. Tá? Então, ou seja, as petroleiras americanas que já estão operando na Guiana, etc., estão com grande tranquilidade para operar. Fora isso que o governo Paz na Bolívia tem discutido a possibilidade de prospecção e mineração de lítio, que é extremamente importante, né, para a fabricação de celulares, etc. O conjunto de terras raras, o Chile também tem feito isso. A Argentina de Javier Milei, ela é ligada, né, a Donald Trump, né, então até a Argentina fez alguns pagamentos recentes ao Tesouro dos Estados Unidos, o que aumentou, digamos, o grau de confiança que eles têm no país. O Brasil pode entrar nesse radar de Donald Trump de uma certa forma, por quê? Porque o Brasil é um grande detentor de terras raras, né, que são aquelas necessárias para você fazer smartphone, carro elétrico, etc. O grande problema do Brasil e de todos os outros países
é porque apesar das terras raras, que não são terras nem são raras, elas são até abundantes, o Brasil é a segunda maior reserva do mundo, a primeira é a China, é o processo de transformação, que esse é um processo extremamente custoso e que só a China domina. Precisa investimento. Precisa de investimento. E que só a China faz. E assim, você não tem vantagem comparativa para você despejar 10 bilhões de dólares para poder você fazer isso, né? E até a própria China já comprou algumas regiões com terras raras aqui no Brasil, né? E Cuba, espero que nenhum cubano que esteja me escutando fale isso, assim, do ponto de vista econômico é irrelevante, tá? Mas do ponto de vista ideológico principalmente para os cubanos que estão na Flórida, nos Estados Unidos, os latinos. Ele tem Donald Trump, inclusive, ele foi eleito não apenas com o voto dos brancos, mas também com a minoria latina de vários estados, principalmente pela retórica dura que ele tem em relação a Cuba. Agora, com o fim do regime Maduro na Venezuela, que a Venezuela dava um pouco de petróleo para Cuba, não era muito, sempre foi pouco, mas garantia a sobrevivência do regime, provavelmente esse movimento não vai acontecer. O que tende a aprofundar o cataclisma que a ilha já vive. E aí a gente tem que continuar observando quais são os movimentos que isso vai ser feito. Claro. Né? Então, dentro do processo. Agora, só para finalizar, desculpa a intervenção longa, mas é o seguinte, o que é que eu percebo? É porque dentro da Casa Branca, do Departamento de Estado, você tem dois grandes movimentos, né? Tem um que é o mais tradicionalista, defende o processo normal, e o outro, que geralmente é apelidado por alguns analistas de política externa, de Grupo da Flórida. Que aí tem o Marco Rubio e vários outros que defendem essa ação mais intervencionista, né? O Marco Rubio, ele tem origem latina, tem pouquíssimo apreço por ditadores, então essa questão de Maduro, a gente já pode observar que foi uma vitória pessoal do Marco Rubio, esse movimento nesse sentido, e também não gostam de governo de esquerda, né? Então esse Grupo da Flórida, ele basicamente é isso. Então o que a gente pode prospectar para esse ano de 2026 é algum grau de, pelo menos de retórica, como a professora Dejanane disse, de apoio a partidos de direita, né, que rompam com tradições de esquerda. Agora a gente precisa verificar como é que isso vai acontecer. O governo, por exemplo, de esquerda na Bolívia caiu por incompetência. Eles literalmente faliram o país. Desculpe, mas é a verdade. Já outros governos não tiveram tanto sucesso, né, nesse intento. Milei vai ter sucessor? Como é que vai ser o processo? Né? Como é que vão ser as eleições no Peru? Como é que vão ser as eleições na Bolívia? Será que Petro vai conseguir fazer um sucessor ou não? Lula será reeleito ou não aqui no Brasil? Então, todos esses movimentos de placas tectônicas dentro dos países a gente precisa ficar observando. Pense em umas placas tectônicas que fazem um agito, viu? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta já. Debate em rede. Água sanitária, desinfetante, lava-roupas, Dragão. Sujou, usa Dragão. Preço baixo, todo mundo diz que oferece, mas a economia de verdade tem que ser parceirão. Óleo de soja soia PET de 900 ml por apenas R$ 7,99 a unidade. Leite longa vida Nativille com tampa integral de 1 litro por apenas R$ 4,29 a unidade. Margarina Deline com sal, pote de 250 gramas por apenas R$ 2,49 a unidade. Ofertas em nossas lojas Recife, Iputinga, Casa Amarela, Boa Viagem, Avenida Recife, Camaragibe e São Lourenço. No Parceirão, o seu ano começa com ainda mais economia. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Quem pede R$ 99,00 em cupom de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food. Quem pede, pede, quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Quem pede, pede, quem pede, repete. 99 Food vai. Prezado cliente Unimed Recife, agora você conta com mais um posto de coleta do nosso Lab Único. No bairro das Graças, na Avenida Rui Barbosa, 218, ao lado da Praça do Entroncamento. Se precisar realizar exames, você tem mais um Lab Único, agora nas Graças. É a Unimed Recife facilitando a sua vida. Diretora Técnica Médica, Doutora Maria de Lourdes, CRM 3367.
A rede de farmácias Diariamente está lançando com exclusividade a linha de suplemento alimentar em comprimidos Diariamente, nas versões original, mulher, sênior, premium e AZ Homem. Seu corpo precisa de mais energia, imunidade, saúde e bem-estar. Um suplemento alimentar 100% pernambucano, com qualidade por quem entende de cuidados com a saúde. De R$40 por apenas R$ 24,99. São mais de 50 farmácias. Farmácias Diariamente, a maior rede de farmácias de Pernambuco, de Recife a Petrolina, uma sempre pertinho de você. Por isso nós cuidamos de você. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltamos com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Futuro da América do Sul. A gente está aqui debatendo com Antônio Lucena, desde Nani Santos, Thales Castro e você no YouTube com a gente. Muitas pessoas mandando mensagem, interagindo, deixando aqui as suas questões. Já já a gente faz o registro. Professor Thales Castro, aí nós precisamos lembrar aqui daquilo que o Brasil mesmo enfrentou nos últimos meses que diz respeito ao tarifaço. Uma medida norte-americana de imposição de tarifas e elevação de tarifas e que utilizava muito ou levava muito em consideração esse movimento da direita, esse movimento jurídico, o processo jurídico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está preso na carceragem da Polícia Federal. Ao que parece, Trump abandonou um pouco essa narrativa da família e não tem mais, inclusive, manifestado a respeito, pelo contrário. Tem até se aproximado um pouco, ao que consta, do presidente Lula. Dito isso, uma reviravolta nessa amizade, vou chamar de amizade, viu? Essa amizade política de Lula com Trump pode acontecer, porque a gente tem que olhar para o nosso cercado aqui, pensar nas eleições e entender que em algum outro momento da história, os Estados Unidos também tiveram interferência nas eleições brasileiras, como fazem em outras partes do mundo. Pode acontecer isso nesse ano aqui no Brasil, professor? Olha, eu acho que esse abandono, esse lavar de mãos, né, qual Pilatos, né, dos Estados Unidos com relação à família Bolsonaro, tem data e hora de começo. E se a gente for lá com lupa, o discurso do presidente Trump na Assembleia Geral da ONU, na última terça-feira de setembro, a gente já ali detectava uma mudança, né, significativa. O presidente Trump ali falou de que o presidente Lula era um homem bom e que queria se encontrar com ele, o que causou uma reviravolta muito grande. Foi uma surpresa, muito grande, sobretudo com a delegação. O ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça Lewandowski estava lá, Mauro Vieira estava lá, Celso Samuel estava ali, e todos sem entender o que é que está falando na tradução que estava no audiofone, né? Então tem data e hora. Logo depois, a Lula vai à Malásia para a cúpula da ASEAN, tem uma bilateral com Trump. Naquele momento ali, a embaixada americana, que estava postando algo bem ácido, né, contra a gestão Lula e contra o STF, muda já mostra ali que há o início de uma cooperação, de uma amizade, de uma conversa, de um diálogo, etc. Então, esse abandono tem data, que é setembro, vai crescendo ao longo do final do ano que terminou e vai ter um cume. E esse cume vai ser justamente a retirada da Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Né? Não houve ainda a desrevogação, chamemos assim, dos vistos de alguns dos ministros do STF, né? Mas a Magnitsky ela foi revogada, então a gente está vendo as placas tectônicas referidas por Antônio Lucena de maneira muito própria, não é? Se mexendo no sentido de abrir um diálogo. Por quê? Olha, no cenário internacional a gente não pode ter ingenuidade, a gente não pode ter romantismo, não pode ter visão idílica, não. O que existe o Brasil ele é importante demais, o Brasil é pesado demais, o Brasil é significativo demais, apesar das mazelas que nós sabemos e temos, as problemáticas todas, mas o Brasil na área internacional é um país de relevo. E na América Latina ele é o líder. Então os Estados Unidos começaram lhe interrompendo, perdão, mas para o brasileiro, o pernambucano, nordestino que está nos ouvindo agora, às vezes fica pensando o contrário. Não entende a importância do Brasil. Por que o Brasil é tão importante assim, professor? O Brasil é importante porque ele tem uma dimensão geopolítica muito grande. O Brasil é o 5º país de 193 países da ONU. O Brasil é o 5º em área física. O Brasil já foi o 5º em população, caiu para o 7º agora. Mas é um mercado imenso, é uma área territorial imensa, é um país de relevância, é um país que ganhou 2 Globos de Ouro ontem, não é? Recife também tá. Recife, claro. E aí quando você fala de Recife, você fala do epicentro do mundo, né? Falar de Recife falar do epicentro. Então o Brasil, ele já fora a 7ª economia, caiu agora
para mais ou menos 10º. Então, veja, a reunião desses fatores coloca o Brasil num patamar diferenciado. Washington não entendeu, na relação de custo-benefício, que não poderia mais alijar o Brasil. Não poderia mais simplesmente desconsiderar o Brasil dentro do seu peso, sabendo que China já tem uma relação bastante consolidada. Desde 2011, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, faz investimentos estruturais em telecomunicações, transportes, portos que são estratégicos. O Porto de Paranaguá é gerido pelo China Merchant Port, que é o segundo maior porto do Brasil, Paranaguá, né? Enfim, então os Estados Unidos ponderaram, olha, se eu continuar com essa retórica, eu já perco o que está sendo perdido. A minha perda vai ser ainda maior. Então fez essa guinada que ninguém entendeu, mas na lógica de relações internacionais, onde os capitais de força, poder e interesse dominam, a gente começa a entender. Né? A gente começa a entender. E será, Natália e Luciana, que eu poderia fazer um comentáriozinho rápido sobre uma provocação de Dejinani, que eu achei fantástica. O day after, o que acontecer com a gestão aí. Será que de fato o Trump está interessado numa redemocratização da Venezuela? E a pergunta é, não nos esqueçamos que o plano para a Venezuela tem 3 fases. Sim. Esse é só o primeiro, tá? Tem outros 2. Outra coisa, os Estados Unidos sabem que o custo político, financeiro, militar, de mídia, de eleições primárias que vão acontecer nos Estados Unidos é muito alto, e os Estados Unidos ter uma presença em solo na Venezuela a longo prazo. Ele só conseguiria destruir o aparato chavista madurista se de fato permanecesse lá e caçasse Cabello, Padrino, os irmãos Rodrigues, o Madurinho, que é o filho do Maduro. Porque Delcy Rodrigues, agora presidente, tem irmão que é ministro também, a história política é a parentela, no país, a parentela que a gente conhece na América Latina. Então, olha, os Estados Unidos sabem quão é perigoso um dia de tropa em solo num país estrangeiro. Eles sabem um problema que é você ficar engajado num território inimigo e o custo que isso tem. Né? Afeganistão que o diga. Né? Afeganistão que o diga, Somália em 92, 91 lá que o diga. Não é? Com aquele soldado americano sendo arrastado pelas ruas de Mogadishu. Ele sabe do trauma que foi de mais ou menos 10 anos no Vietnã. Então, tem que fazer uma coisa cirúrgica, fazer o que Trump na geopolítica utiliza, que é o conjunto de aproximações sucessivas, né? Vai e volta, mostrando que nós fizemos aí a pinça cirúrgica que foi retirar Maduro e podemos voltar a qualquer momento. Mas nós não queremos tropas em solo para fazer essa descompressão do sistema madurista e chavista, porque é muito pesado, é custoso. Então vamos, né, sentir, porque o que nos interessa é, como a Luciana falou, o regime do petróleo, não é? A nossa presença não presente, não é? Essa presença não presente, e naturalmente amputar por anorexia o sistema por dentro. Fazer a exploração do petróleo, ter liberdade nos acordos para poder atuar, firmar acordos, não é, professora Dejinani Santos? É claro que essa potência, e vou aproveitar aqui um termo, inclusive apresentado pelo professor Thales Castro, essa política de grandes potências assusta. Preocupa as pessoas, não é? Porque elas pensam e questionam o futuro. No sábado em questão, no 3 de janeiro, em que essa intervenção militar aconteceu, estávamos, e aí reforço aqui, o professor Antônio, conversamos por telefone também com o professor Thales e com o Dejinani mais tarde também. Então, esse trio participou naquele sábado. Essa troika. Não é? De primeiras informações. E vai ter a madrugada acompanhando tudo, né? Não tem como ser diferente, né? E acompanhar. E esse medo existe, né, professora, do futuro, do que vem por aí. Essas aspas, elas estão muito abertas ainda. E quem não estiver preocupado com isso, acho que não está vivendo no mesmo mundo que a gente, porque precisa entender esses movimentos. Eu quero que a senhora comente isso, professora, mas acrescentar um outro ponto aqui. Ao mesmo passo em que a América do Sul vive esse temor, essa angústia, essa incerteza do amanhã, e a Venezuela mais do que ninguém, aparece o quê? A União Europeia, depois de 26 anos, e firma um acordo com o Mercosul, que pode potencializar, por exemplo, a agricultura brasileira. Então, quais são esses movimentos de placas tectônicas, hein, professora, que a gente está acompanhando? E, mais uma vez, que futuro é esse, professora? Eu vi alguém postando algo assim no Twitter, mais ou menos assim. Uma semana de 2026 já dá para fazer uma retrospectiva. Eu acho que a gente está num período realmente de mudanças, como diz o Thales aí, de placas tectônicas. Eu acho nessa questão aí do acordo, e aí os professores podem falar com mais abalizados, né, porque são dessa área também de economia, eu acho que a grande coisa vai ser, o lado positivo para o consumidor, né, porque você vai ter um nível maior de competição com essa questão
do acordo do Mercosul, então os países europeus, os brasileiros vão ter que correr atrás, né? A indústria brasileira vai ter que correr atrás para produzir com qualidade, poder oferecer um bom produto com um custo interessante, né? Eu acho que é um acordo interessante do ponto de vista político, não só econômico. Por quê? Porque até a própria esquerda está descendo o sarrafo aí no Lula, porque é uma questão que, do ponto de vista ideológico, não é legal para o pessoal que defende, né, aquela coisa da indústria nacional, o nacional desenvolvimentismo, bastante anacrônico. Eu tenho que falar isso, realmente, não sei se tem alguém aí falando do nacional desenvolvimentismo da era do Juscelino Kubitschek, mas eu acho que, do ponto de vista político, também foi um recado. E aí eu puxo aí o que o Thales falou sobre pragmatismo político nas relações internacionais. O Lula é ideológico, o Bolsonaro é ideológico, todo mundo é ideológico até certo ponto, mas quando a gente vai tratar de certos assuntos, esse pragmatismo tem que funcionar. A ideologia fica de lado. E o Lula deu um recado político nesse sentido, porque ele está trabalhando uma questão do ponto de vista da política de Estado, não de uma política só de governar, o que interessa ao Brasil como Estado, que interessa ao mercado consumidor brasileiro, uma questão de competitividade, as empresas brasileiras competirem para ter espaço no mercado internacional, ao invés dessa coisa de proteger, de proteção, de protecionismo, que muitas vezes vai levar a um atraso e não a um avanço. Eu só queria fazer uma colocação aqui sobre essa questão desse cenário internacional bastante complexo. Eu diria, trazendo para essa questão do Maduro, que foi um recado também, não só a China, né, ao Irã, a todos aqueles países do eixo aí da resistência, como se chama, que tentam, né, de alguma forma, ter uma presença aqui, mas eu estenderia para a questão do cenário internacional como um todo. A gente tem uma política do Donald Trump de realmente demonstrar que o quintal agora é nosso aqui na América Latina, mas o Trump ele tem praticado uma política de desengajamento, por exemplo, com a União Europeia, né, com a questão da OTAN. Você tem essa questão do America First, mas seria somente o America First ou America Only? Né? Porque a gente tem uma postura do Trump, muitas vezes, de desengajamento de um cenário internacional de cooperação. Você tem um embate com a OTAN, você tem a conversa aí de conquistar, né, territórios aí que ele considera estratégicos, inclusive por invasão mesmo, questão militar. E aí entra a ONU aí nessa história, entra o direito internacional, porque a gente tem um cenário um pouco mais complexo agora. Será que a gente vai ter aí invasões futuras? Será que a questão da soberania nacional vai ser uma coisa contestada no futuro? Porque você tem o Vladimir Putin, uma guerra desde 2022, né, em território ucraniano, o Putin, que é esse revisionista, esse imperialista e tudo mais, só que o Trump também não está muito atrás da retórica de conquistas, de invasões e de espaços estratégicos. Então, será que a gente não vai ter aí um período onde a potência mais forte faz o que quer? E só para finalizar o raciocínio, trazendo sempre a história, eu dizer para os meus alunos, gente, a gente tem que levar a história em consideração, porque quem não aprende com as lições da história tende a repetir os erros, né, do passado. E aí eu vejo muito semelhante um cenário com o que aconteceu, por exemplo, com os Estados Unidos ali no Afeganistão e no Iraque. Você tem o aftermath, quer dizer, o que acontece depois? Você tem uma invasão, você tira lá o ditador, você tira do poder, né, o ayatollah, e o que você faz depois? Que tipo de coisa você tem ali? Né? Então, o que a gente tem nesse futuro? Será que próximas invasões do mais forte? E o que a gente faz depois? Né? Quer dizer, onde se desenha uma linha onde você coloca limites. A ONU, por exemplo, sinceramente, está bem esvaziada do ponto de vista do poder, né? Inclusive do poder de coerção, no sentido de fazer as nações obedecerem ou respeitarem limites aí do direito internacional. Então a gente não sabe bem a quem recorrer. Parece que é a lei da selva, né? A lei do mais forte. Então isso é um ponto que me preocupa, porque aí você tem um precedente de um sistema internacional, um cenário internacional um pouco mais vulnerável, mais volátil nessa questão da soberania internacional, né, da soberania de cada Estado, e também de potências que agem ao bel prazer, dependendo dos seus próprios interesses. Sim, professor Antônio Lucena, esses limites parece que realmente não existem mais, não é? Agora são as suas vontades, os seus interesses políticos e econômicos que estão em voga, não é? E é isso que assusta um pouco. Deixa eu só passar aqui pelas mensagens dos ouvintes. O nosso ouvinte Joás, aqui do Recife, disse que está tendo uma aula de história, de política, e ele coloca assim, ó, eu acho que agora ninguém segura o Trump, ele vai sair invadindo todos os países que ele achar conveniente. E aí, por um lado, né, professor, você tem essa questão da soberania dos países. Trump ele é aprovado por muitas pessoas que dizem, opa, precisava de alguém assim para tomar atitude e colocar a mão na Venezuela.
Sendo que, por outro lado, muitas pessoas questionam a tal da soberania do país, os interesses de uma nação, o dia que vem depois do sábado 3 de janeiro, não é, professora? Então, vamos lá. Tem certo e tem errado nessa história, professor? Olha, é como a gente vem falando, né? Então, as relações internacionais hoje mostram que a política das potências, ela voltou, digamos assim. Claro que, veja, houve toda uma preocupação, e é importante a gente destacar isso, né, para o nosso público, que é o seguinte, no pós-Segunda Guerra Mundial, houve uma tentativa de você criar toda uma arquitetura no âmbito do direito internacional, de normas, proteção, etc. A Carta das Nações Unidas, que ela está fundamentada exatamente na garantia da soberania dos Estados. Então, tudo isso é algo extremamente importante. Agora, qual é um dos problemas que a gente tem nas relações internacionais, né? Que é aula 1 para qualquer tipo de aluno. É que nas relações internacionais o que está presente é o fenômeno da anarquia. Anarquia que significa sem governo. Então, ou seja, dentro de um Estado interno, como por exemplo é o caso do Brasil, a gente tem um governo, a gente tem polícia, tem um exército, etc, etc. Nas relações internacionais, e é importante a gente colocar isso, porque muita gente às vezes critica a ONU, olha, a ONU não está fazendo nada. Veja, não é que a ONU está fazendo nada, é porque ela não pode fazer nada. A própria Carta das Nações Unidas, ela coloca que essa soberania, ela precisa ser compartilhada. Então, para a gente aceitar as normas da ONU, a gente tem que fazer parte, tem que aceitar, etc, etc. Né? Então, é isso. O que a gente está vendo, pelo menos com Donald Trump, é essa política de poder de forma mais clara, de forma transparente, inclusive. Eu, inclusive, vejo até de forma positiva, no sentido seguinte, olha, eu quero petróleo, eu quero isso. No sábado à tarde, isso e acabou. Exatamente. Coletiva. Então, fica muito mais claro. Então, por exemplo, ele entrou, ele fez a retirada de Maduro, e disse assim, não, o petróleo é extremamente importante. Não é o que a Rússia fez, tipo assim, nós estamos lutando contra a desnazificação da Ucrânia. Não, eles queriam remover Volodymyr Zelensky do poder, dominar aquelas regiões que são ricas em minerais críticos e também em agricultura, e ponto final. E aumentar a expansão territorial russa, que é algo que Vladimir Putin, inclusive, já se comparou até mesmo Pedro o Grande, que foi ele que ampliou, digamos, os domínios do país. Então ele se comparava naquele momento. Então não tinha nada de desnazificação, de expansão da OTAN, coisas dessa ordem. Então, no caso dos Estados Unidos com Donald Trump, está tudo de forma clara. Ele é posto dessa forma. Né? Agora, com relação à questão de invasão, deixa eu só fazer um comentário adicional, que é o seguinte. Ao escrever um artigo sobre os mísseis balísticos iranianos, eu percebi o seguinte: Donald Trump ele tem um padrão de ação, que é o seguinte: ele até mesmo por causa da herança do movimento MAGA, ele não gosta de intervenções terrestres com invasão de tropas americanas. O que é que ele prefere? Bombardeios aéreos de precisão ou ações muito pontuais. Então, o que aconteceu no Irã, com aquele ataque às usinas nucleares, o que aconteceu recentemente com a Venezuela. Então, ações pontuais e não invasão de fato de países. Isso é uma coisa que até mesmo o próprio Donald Trump não gosta, e a base MAGA dele também não tolera bastante, que já é um pessoal que votou nele justamente por causa dessas ações no Afeganistão e em outras localidades. Então ele tem basicamente esse tipo de padrão. Então eu não vejo uma invasão, mas com ações pontuais, sim, isso é possível. Para concluir, o que eu vejo, e apenas para o nosso ouvinte que tiver curiosidade também de pesquisar, existe um famoso geopolítico alemão na época da Segunda Guerra Mundial, que ele já foi general de exército, o Karl Haushofer, que ele propôs as chamadas pan-regiões, ou seja, que seria a divisão do mundo em esferas de influência. Naquela época, o Haushofer ele tinha pensado as Américas como liderança natural dos Estados Unidos, a Europa com liderança alemã, incluindo a África, a Rússia com a Ásia Central e a chamada esfera de coprosperidade da Ásia, que seria liderada pelo Japão. Eu acredito que a gente está meio que fazendo um retorno desse movimento que tinha sido proposto. Por exemplo, ao invés do Japão, a China, porque mas é a China, exatamente. A Alemanha, que era a economia mais forte, agora já muda um pouco. A União Europeia e etc. e tal. Né? A África ela passou por um movimento de desestrategização depois do fim da Guerra Fria. Ela meio que foi relegada. Claro que há uma presença chinesa muito forte, principalmente em torno de minerais críticos e de consumo de alimentos. Então,
Acho que a gente está vendo um pouquinho disso, né? Que está bastante presente aí. Que uma nova ordem está sendo posta, isso não tem dúvidas. Professor Thales Castro, tem uma questão aqui de ouvinte, do Fábio Luiz, ele nos acompanha no Agreste, se não me engano. E ele pergunta assim, diante das recentes mudanças no cenário geopolítico global, como o Brasil pode se posicionar estrategicamente para transformar instabilidade internacional em ganhos econômicos, atração de capital, fortalecimento diplomático e ampliação da influência regional e global? O Brasil pode fazer isso como, professor? Excelente pergunta do Fábio Luiz. Eu acho que o Brasil tem um legado, né? Tem um edifício muito sólido no campo da sua diplomacia, né? O paradigma Rio Branco, Joaquim Nabuco, é um paradigma que coloca o Brasil num patamar de muita credibilidade no campo do agir diplomático. E esse legado, ele é secular, né? Às vezes a gente vê o Itamaraty um pouco mais, digamos assim, se alinhando muito intrinsecamente com o Planalto no sentido da política partidária, que não deveria acontecer. Mas acontece, né? Esses pecados acontecem tanto do lado de lá, tanto do lado de cá, de quem, enfim. Mas o fato é que o Itamaraty pensa estrategicamente no longo prazo. E pensar estrategicamente no longo prazo significa entender que o mundo é feito dessas interações pragmáticas do lá para frente. Então, eu acho, Fábio Luiz, que o Brasil deve fortalecer esse legado, despolitizar a sua política externa no sentido de partido político, né? E entender o Brasil de maneira estratégica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil, ele está, digamos assim, agindo com certa maestria, apesar de muitas críticas das bandeiras de um lado e de outro, né? A gente está numa sociedade hiperpolarizada, né? Então o que você fala é criticado de um lado, do outro, enfim. Mas o fato é que o Brasil, preservando esse legado diplomático e sendo pragmático, como magistralmente está sendo, eu acho que o Brasil está tentando fazer esse jogo aí multinível, não é, de articulação. O Brasil não pode, não vai, sobretudo porque está nos BRICS, e de maneira muito protagônica. A presidente do Banco dos BRICS, em Xangai, é ex-presidente Dilma Rousseff, que foi reconduzida agora para um segundo mandato. Continue. Eu ia mesmo perguntar sobre a Exatamente, foi reconduzida com unanimidade, com apoio direto do presidente Xi e também com o presidente Putin. Então o que acontece? Então o Brasil agindo com diplomacia, pensando estrategicamente, não alijando Estados Unidos, que seria um erro crasso. Aliás, ano passado celebrou 200 anos de relações diplomáticas do Brasil e Estados Unidos. Então é agir nesse pragmatismo multinível e tendo habilidade comunicacional de entender que cada esfera tem as suas prioridades e o Brasil pensando no longo prazo. O Brasil não pode, Natália, de maneira nenhuma rejeitar a injeção de recursos chineses aqui, sabendo que são recursos que geram algumas questões de uma hipnose, né, digamos assim, de um vínculo muito, muito denso, né, com um grande império lá do Oriente. Então é ter esse realismo e esse olhar de longo prazo. Boa. Eu vou chamar mais um intervalo, gente, mas antes disso, o professor estava anotando ali sobre o Kremlin, não é mesmo? Era uma pergunta aqui para a nossa reflexão, é quanto tempo ainda esse agonizante regime autocrático, teocrático do Irã permanece, que é o Ayatollah Ali Khamenei, que está no poder desde 1989, né? E que reprime e que tem maciças violações de direitos humanos no Irã e que é um país de grande importância e de grande animosidade contra Israel. Então, colocar o Irã num cenário aí é parte dessa equação do jogo de tabuleiro de xadrez das grandes potências. Precisamos observar o mundo, não é, gente? Bom, intervalo, a gente volta já. Debate em rede. Poxa, vai ser um estresse limpar toda essa casa. Ô filhinha, não tem estresse não. É só a gente usar os produtos Dragão. Água sanitária, desinfetante, lava-roupas, amaciante e muito mais. Pra acabar com essa sujeira, é só usar Dragão e nada mais. Sujou? Usa Dragão. Usa, filhinha. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Informativo da Defensoria Pública de Pernambuco em 1 minuto.
Quem pode ter acesso ao serviço da Defensoria Pública e como agendar? O defensor público Fernando Jordão explica. Qualquer pessoa que não tenha condições de pagar por um advogado pode procurar a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Os atendimentos, eles ocorrem mediante agendamento, que acontecem na nossa sede, na Avenida Manuel Borba, 640, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 15 horas. As pessoas podem agendar o seu atendimento não só de maneira presencial, como também por meio do nosso site oficial, que é o defensoria.pe.def.br. Lá também estão disponíveis as informações em relação às demais regiões do Estado. A Defensoria Pública está de portas abertas para garantir o direito à justiça de forma gratuita e acessível. Informativo da Defensoria Pública de Pernambuco em 1 minuto. As últimas notícias da manhã e as primeiras da tarde estão no Edição do Meio-Dia. Vitor Tavares faz um balanço da política e da economia, as principais notícias do Estado, a movimentação do trânsito na nossa cidade, além dos bastidores de Brasília, com o nosso correspondente Romualdo de Souza. Edição do Meio-Dia, de segunda a sexta, aqui na Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Voltamos com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Todo mundo aprendendo, todo mundo discutindo, todo mundo pensando a respeito. Deixa eu mandar aqui um oi para o pessoal que está com a gente no YouTube. Seu Mavilson, do bairro de Passarinho, professor Mavilson. Aqui também a Zeneide, Felipe Vasconcelos, muitas pessoas participando. Canidé, querido, da Iputinga. O Delmiro Gouveia está aqui também. Fernando Félix, Felipe Demeri, muita gente também passando no nosso WhatsApp. O Joás Felipe aqui do Recife, né? Que a gente já citou antes. Obrigada pela companhia, pela sintonia de vocês. Gente, eu tenho alguns minutinhos ainda. Eu vou jogar a bola agora para a professora Dejanane Santos, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, também jornalista, para a gente comentar ainda rapidamente, professora, essa questão do Irã, não é, já que o assunto foi levantado, e claro, o posicionamento do Brasil, que deve ser avaliado aí para os próximos meses, próximos anos, se possível também, e claro, o impacto na nossa querida e tão próxima em nosso solo, América do Sul, professora. Eu acho que os protestos aí estão cada dia ficando maiores, né? Infelizmente a gente não tem muito acesso à informação, o governo proíbe a internet, quer dizer, não tem comunicação. Às vezes você consegue ver algum vídeo, uma coisa ou outra, por alguém em rede social, geralmente no X. Na verdade, as informações são basicamente da rede social. Agora a mídia também está abrindo para cobrir, mas é difícil que a maioria das emissoras não tem jornalista, né, lá no Irã, não consegue ter alguém lá para poder reportar, e depende realmente de relatos de quem está passando pelo processo. Eu acredito que se o Irã realmente tiver esse regime, né, que está aí desde 1979, esse regime conseguir ser derrubado, digamos assim, ainda mais pelo povo, digamos assim, com a revolução de fato popular, né, eu acho que vai ser um grande ganho estratégico, inclusive para o Oriente Médio, na verdade. O próprio Tales menciona aí Israel. Eu preciso dizer que o Irã não é simplesmente uma teocracia, não é extremamente ditatorial, que maltrata seu povo, condição econômica terrível, esse foi um dos pontos do começo aí dos protestos, não é? A inflação, problemas econômicos assim diversos, mas principalmente por ser um regime ditatorial que persegue seus opositores, que mata, que tortura, que persegue minorias religiosas, isso é importante ser dito também, e a quebra desse regime seria algo muito positivo para o próprio povo iraniano, mas para a região ali do que a gente chama de Oriente Médio, e principalmente a relação com Israel. O Irã é o grande patrocinador do terrorismo, né, xiita internacional. É o grande patrocinador de grupos como o Hezbollah. O Hezbollah, que inclusive tem presença aqui na América Latina, isso é pouco falado, é uma questão que deveria ser vista com mais cuidado, por exemplo, por países até como o Brasil. A gente teve um atentado, já vou encerrar, um atentado em 1994 ali da AMIA, na Argentina, um atentado antissemita, basicamente, e você tem a participação clara do Hezbollah, do Irã, e esses operativos, né,
esses participantes do atentado, os terroristas, fizeram entrar e sair aqui no Brasil durante o período, e isso é uma coisa que é pouco falado. O Brasil não trata muito essa questão ali da fronteira, não é? Dessa entrada e saída de terroristas, dinheiro de narcotráfico que financia grupos terroristas. Então, é importante, inclusive o Trump fez isso também, essa captura do Maduro, para mostrar isso também. A gente não quer esse tipo de relação aqui na América Latina, com Venezuela ou com qualquer outro país. Então, seria muito positivo a queda do regime para o povo iraniano, para a região ali do Oriente Médio, para as relações com Israel, porque Israel tinha relações com o Irã, do Shah, do Reza Pahlavi. É importante dizer também que os Estados Unidos, infelizmente, foram os grandes contribuidores para que essa ditadura esteja no poder até hoje, porque o Jimmy Carter lá atrás, presidente americano na época, ele não teve força, enfim, não teve, ou foi enganado, enfim, pelo que foi explicado à época, e ele não conseguiu manter ali o Shah no poder, que era um apoiador, né, dos Estados Unidos. E aí o Ayatollah, na época o Khomeini, ele volta ali, ele foi apoiado na Europa, ele viveu um exílio ali na França, ele volta para o Irã e ele consegue arregimentar. Um ponto importante, durante o regime do Shah, a gente vai ter um processo ali em que o centro, o pessoal mais moderado, foi meio que calado. Você tem o extremismo do lado dos xiitas, dos clérigos, e do outro lado você tem os apoiadores do Shah. Então, quando o Shah sai de cena, você não tem um centro moderado, você tem ali uma tentativa de um governo de transição que não consegue acontecer, e aí o regime dos ayatollahs é instaurado, e infelizmente, até hoje a gente tem um processo muito complexo. Eu espero sinceramente que o povo consiga vencer esse momento dramático ali, que a gente tem uma paz ali no Oriente Médio duradoura. E a gente estava aqui vendo na televisão, professora, as manchetes, né? Trump dizendo que foi procurado pelo Irã para negociar, enfim, a gente vai acompanhando tudo isso. Até a próxima, professora. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. Um abraço. Deixa eu agradecer também a Antônio Lucena. Professora, eu quero as suas considerações e também sobre esse assunto, né? Para a gente ficar atento ao que vem pela frente. Até mais. Isso, obrigado a todos pelo convite. A gente precisa ficar atento a dois movimentos, que foi o seguinte: a Força Basij, que é paramilitar lá no Irã, e a Guarda Revolucionária Islâmica, que estão justamente, que são as principais forças de repressão. Vamos ver se elas vão aguentar. O exército não entra em cena, e aí o Irã já está com um receio. Por quê? Porque o Irã está muito enfraquecido desde a Guerra dos 12 Dias, porque a Força Aérea Israelense destruiu as principais baterias antiaéreas, pontos da Força Aérea, e hoje uma intervenção aérea contra o Irã é muito mais fácil, né, por causa justamente desse processo. Então a gente precisa ficar atento, né, como que os Estados Unidos vão reagir e todo o processo, principalmente de repressão que está acontecendo dentro do próprio país. Obrigada, professor. Sr. Thales Castro, é claro que os Estados Unidos, eles ditam a regra do jogo no mundo já tem um tempo, a maior economia, não é? Mas e aí eu tenho aqui 1 minuto com um desafio para o senhor, porque a gente percebe que a gente vai e volta e fala de Trump de novo, a gente vai e volta e para nos Estados Unidos e volta de novo no Trump. Vai continuar sendo sempre assim, professor? Os ouvintes querem saber. Até mais, obrigada. Muito obrigado, Natália, muito obrigado pelo prazer e, enfim, uma alegria estarmos aqui juntos. E, de fato, a economia de 28 trilhões de dólares é uma economia que, de fato, atrai sobre si um poder gravitacional, a atenção maior de Forças Armadas, maior investimento em política. O orçamento da defesa deve ultrapassar pela primeira vez na história 1 trilhão de dólares, um tri de dólares, agora na gestão Trump, agora 2026. Então, é um país que, de fato, atrai e tem naturalmente esses interesses globais, e agora com a nova orientação doutrinária, que é a segurança estratégica dos Estados Unidos. Então, é debate pra gente voltar aqui, viu, Natália? Então já estão convidados. Eu já quero voltar aqui para a Rádio Jornal. E um prazer muito grande estar com vocês. Professor, um abraço. Abraço a todos vocês. Lembrar o nosso ouvinte a nossa ouvinte que o programa fica lá no YouTube e fica no site da Rádio Jornal também. Boa semana. Amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.